Estou aqui na frente de casa hoje, estudando, preparando as matérias, alguma coisa para ensinar, para aprender. Entre estudos e preparação de matéria, me veio na mente aqui um jeito legal para a gente interagir hoje. Então, imagina que você esteja numa estrada, numa longa estrada, uma estrada bonita, cheia de árvores, cheia de flores. Não chega a ser um bosque, mas é um lugar bonito. Se imagine nessa estrada. Essa estrada a gente pode chamar de estrada da vida. Onde lá na frente, nessa estrada, tem uma montanha alta, onde o sol se põe. E nessa caminhada, a gente vai encontrar alguns professores. Aí eu digo a gente, porque todos nós vamos encontrar os professores nessa estrada da vida. E são as 3 maneiras que a vida tem de ensinar a gente. Porque a vida é uma grande professora. Se a gente prestar atenção no que a vida nos oferece, a tendência é sempre a gente aprender. Ela nos ensina constantemente. Nos ensina de várias formas. Nos ensina ao longo da jornada com lições valiosas, lições que moldam quem a gente é. Bonita essa vista que tem atrás de mim, né, gente? Presta atenção. Esse aqui é o condomínio onde eu moro aqui nos Estados Unidos. Ok, mas vamos voltar para a nossa história. Então, dentro dessas 3 maneiras que a vida tem de ensinar a gente, a primeira maneira que a vida nos ensina é através das observações. Isso é a primeira forma de ensinamento que a vida tem para nos oferecer. São os ensinamentos. É o primeiro dos 3 métodos que nós vamos explorar nessa longa caminhada, enquanto a gente faz essa caminhada por esse caminho lindo, por esse caminho onde sopra uma brisa refrescante, cheio de altos e baixos, de curvas, mas ainda assim é um caminho gostoso de se seguir. Que a vida nos ensina através da observação. As lições de cada momento, quando a gente observa e tenta aprender com os erros e os acertos dos outros. A natureza em si demonstra isso pra gente, da mesma forma que uma árvore frondosa produz seus frutos no tempo de bonança, no devido tempo, mas no tempo de tempestade, ela passa pela tempestade, aguenta firme, até que essa tempestade passa, até ela chegar do outro lado, firme e forte para produzir os seus frutos. A natureza nos ensina a ser resiliente. Um animal que vive da caça na natureza nos ensina o quanto a gente tem que ser perseverante para poder adquirir e garantir o nosso alimento diário. As pessoas ao nosso redor que ilustram as consequências das nossas escolhas, com as escolhas delas, né? Essa é a forma, vamos dizer assim, uma forma fácil e mais em conta que a vida tem para ensinar a gente através da observação com a experiência dos outros. E tem uma segunda forma que a vida nos usa para nos ensinar. Algumas pessoas acham que essa forma de aprender acaba sendo cara, que é através de mentoria. A mentoria a gente aprende através da sabedoria do outro. Mas escuta só o passarinho cantando, que coisa mais linda. E com essa mentoria do outro, a gente tem que pagar para ter essa mentoria, claro. Mas será que é o custo mais alto que tem para se aprender? Quando uma pessoa errou e acertou o suficiente, ela se põe nesse ponto de poder te ensinar, de te oferecer algo, facilitar o teu caminho, para que você chegue no alto dessa montanha, onde você viu lá de longe o sol se pondo, e você possa ver o sol nascer e possa ver o sol se pôr numa posição mais privilegiada. No alto dessa montanha tem árvores frondosas, frutos, alimentos. Você vai curtir dessa sombra. A sombra da experiência. A sombra produzida pela árvore de quem chegou lá. Esse é o prêmio para quem conseguiu alcançar o pico, o cume dessa montanha. Mas tem um preço. Você tem que pagar o preço da mentoria. Você tem que pagar o preço para andar acompanhado dessas pessoas que uma professora chamada vida te oferece. As pessoas que fazem parte dessa mentoria.
as pessoas que te oferecem a direção, principalmente quando eu estou perdido. Você está perdido, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir. Essas pessoas que se colocaram na posição de mentorias, te recebem como mentorado, e nada mais justo que na posição de mentor, que ela seja beneficiada por isso que ela está vivendo. Olha só, a criançada brincando, que coisa mais linda. A disposição do jovem é uma coisa impressionante. Você que ainda é jovem, aproveita, porque isso um dia vai passar. Se você tiver muita sorte, você vai envelhecer. E envelhecer é um privilégio para poucos. Seja bem-vindo a esse lado da vida. Voltando, então você vai aprender com mentorias. A outra forma que tem para a gente aprender, que eu considero mais cara do que a própria mentoria. Algumas pessoas acham que você ir lá pagar 1 mil, 2 mil, 5 mil, 15 mil, 50 mil. Outro dia eu estava num workshop, num seminário, e tinha algumas pessoas que chegaram a pagar 150 mil dólares para participar de uma mentoria com determinada pessoa. Até acredito que valha, porque a mentoria dele é uma mentoria de peso. Outras pessoas acham que não vale. De qualquer forma, não é esse o ponto. O ponto é o preço de uma mentoria comparado ao preço dos nossos erros e acertos. O que realmente é caro? Você viver de erro e de acerto, viver de 50%. Quantas vezes você está disposto a errar até chegar no ponto do acerto? Durante quanto tempo da tua vida você vai ficar vivendo de tentativas? Porque os nossos acertos só vêm através das tentativas. E vai ser sempre através de uma tentativa que você vai acertar ou vai errar. Se você não tem certeza, você não sabe se é a primeira vez que você está fazendo isso ou já a 10ª vez que você está fazendo, tem que fazer de uma forma. Na primeira vez, se deu certo, você repete. Se não deu certo, você vai tentando novas formas. Então você vai sempre errar. Cada erro contém uma lição. Isso é sempre assim. Você tem que ter esse tipo de mentalidade. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Você não pode ter a mentalidade de perdedor. Até pode, mas não deve ter a mentalidade de perdedor. Tente sempre. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Você vai sempre se tornar uma pessoa melhor. Com cada limite, cada possibilidade, o erro vai sempre te mostrar o limite. Você vai sempre conhecer o limite entre o erro e o acerto, entre a vida e a morte, às vezes. Eu, por muitas vezes, estive no limite com a morte por sempre ser uma pessoa desafiadora. Para vocês terem uma ideia, eu aprendi a voar, gente. Eu aprendi a voar, literalmente aprendi a voar de paramotor ou de parapente, para vocês entenderem melhor. Parapente é um esporte, paramotor é outro. Um é com motor e o outro é voo livre. Mas eu aprendi a voar sem professor. Eu simplesmente coloquei o equipamento nas costas e me coloquei em voo. Sofri um acidente, quem me conhece há mais tempo sabe. Então é isso. O erro vai nos levar no limite. Entre a vida e a morte, algumas vezes a gente ultrapassa esse limite e acaba não voltando. Mas vamos voltar para cá. Os nossos acertos confirmam os nossos caminhos produtivos. Você sabe que tudo que foi acertado deve ser seguido, deve ser continuado. Então você vai seguir adiante naquilo que você acertou. O que você errou vai ficar lá na biblioteca servindo como referência para você não errar novamente. Quando você erra, juntamente com o que você acerta, você junta essas duas coisas e começa a criar análise, você reflete sobre isso. Onde foi que você errou, onde foi que você acertou. E nesses erros e acertos, dessas reflexões, a gente acaba tirando sempre uma experiência vivida. E essa experiência vivida causa crescimento. Quando você cresce com seus erros e com seus acertos, você gerou experiência. Essa experiência vivida te põe junto com essas pessoas que são mentoras, essas mentoras que uma professora chamada vida te apresentou e você não quis. Mas aqui você começa a entender que se elas estão lá na posição de te ensinar ou de ensinar alguém, foi porque elas aprenderam. Elas aprenderam observando, elas aprenderam com os erros e os acertos delas. E o que realmente deu esse know-how de elas poderem ensinar foram os erros e o acerto de outras pessoas e os erros e os acertos delas também. Então entenda, por isso que eu falo, ou você aprende, né? Ou você ganha. Você nunca perde. Com o erro é sempre assim, ou você ganha com ele ou você aprende.
Quando você entende isso, você está na posição de mentor, porque você aprendeu o que você podia aprender com o erro, teu ou de quem quer que seja. Se você aprendeu com o mentor, talvez você aprenda a olhar para o erro de uma outra forma e ainda assim se põe numa posição de mentor, talvez até mais rápido. Mas vai ser sempre assim, através de mentorias, através de observação e da forma que eu sempre costumo dizer, da forma mais cara, com nossos erros e acertos. Quando a gente se propõe a aprender debaixo de uma mentoria, o caminho se torna até mais fácil. Mas quando a gente resolve aprender com os próprios erros, como eu disse, pode custar caro. Essa semana que passou mesmo, eu cometi um erro. Eu pulei uma etapa, eu queimei uma etapa. E a vida é assim, toda vez que você queima uma etapa, e o tal do erro é impressionante. Ele nunca vai ser de graça. Sempre vai ter um custo. Vai me custar algumas centenas de dólares esse erro que eu cometi, mas está tudo bem. Como eu disse, ou eu aprendo, ou eu ganho. Eu não perdi nada com esse erro. Tanto é que eu estou aqui, usando esse erro como exemplo, usando o erro que eu cometi quando eu era piloto. Ainda sou piloto, mas não voo mais, por N motivos. E detalhe, depois que eu sofri o meu acidente, aproximadamente 2 anos depois, eu retornei ao local do meu acidente e decolei e voei mais uma vez. Depois disso, voei várias outras vezes depois do meu acidente, mas eu fiz questão de ir lá, encarar o meu medo, encarar o lugar que quase me custou a vida e provei. Provei para mim mesmo, não provei para ninguém, provei para mim mesmo que eu sou forte, que eu tenho resiliência, que eu posso ir além dos meus limites. E quem define os meus limites sou eu, não são os meus medos. E que apesar dos meus medos, eu estou sempre na posição de superá-los. A decisão é minha, porque você crê que você pode ir além, ou você crê que você não pode ir além. Inclusive, fica aqui. Essa semana nós vamos falar sobre crenças. E não tem nada a ver com crenças espirituais. Embora as crenças espirituais são muito válidas. Mas nessa semana nós vamos falar das nossas crenças limitantes e das nossas crenças fortalecedoras. Mas enfim, eu fui lá, eu provei para mim mesmo que eu sou capaz, que eu posso ir além, que eu enfrento os meus medos, que eles existem, mas não são maiores e nem mais fortes do que eu. Essa lição que eu deixo para vocês, espero que eu tenha contribuído para a vida de cada um de vocês, gente. E para revisar, a gente entendeu hoje que a vida tem 3 maneiras de ensinar. Sempre vai ser essas 3 maneiras. Com a observação, com a mentoria ou com os nossos próprios erros e acertos. Lembrando que os nossos erros e acertos, às vezes, podem ter um custo que a gente pode não estar disposto a pagar. E algumas pessoas deixam um adendo aqui. Cuidado com a sua coragem. Às vezes a nossa coragem pode nos levar a determinados locais onde só a coragem não é o suficiente para tirar a gente de lá. Por isso eu digo, presta atenção. Às vezes só coragem não é o suficiente. Mais uma vez eu uso o acidente que eu sofri de paramotor, ou melhor, de parapente fazendo voo livre. Excesso de coragem, se achando bom demais. Nunca fez tanto sentido a frase: a soberba precede a queda. Excesso de coragem, achar que sabia demais. Outra frase que eu gosto muito: preso na ignorância por achar que já sabe. Achava que sabia demais, não sabia era nada. Quase custou a minha vida. Graças ao nosso bondoso Deus eu estou aqui, tendo essa experiência para poder ensinar para vocês. E foi através dessa experiência de quase morte que eu realmente aprendi. Aprendi a dar valor à minha esposa, aprendi a dar valor às minhas filhas, aprendi a dar valor à minha mãe, ao meu emprego, à minha vida, às pessoas que me queriam bem. Foi graças a essa experiência de quase morte que eu aprendi importantíssimas e valiosíssimas lições para poder estar aqui falando com vocês hoje. Tá bom? E para não deixar passar, aquele beijo no coração. E espero que a posição do sol aqui não atrapalhe, não prejudique a imagem. Vou tentar melhorar muito na edição aqui para ficar um vídeo bacana para vocês. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.